O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que faceis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós. Existem muitos valores, eu diria, muitas virtudes que eram antigamente populares, não apenas entre os cristãos na antiguidade, também entre os gregos, entre os estoicos, entre os romanos, em diversas culturas. Estou pensando em valores como a honestidade, em valores como a coragem, em valores como a fortaleza. Tem muitos valores e virtudes que realmente sempre foram parte de muitas culturas como algo desejável para a vida humana. Mas alguns valores e algumas virtudes são próprias só de Cristo. Ninguém tivesse pensado que estas virtudes ou estas atitudes seriam também um valor antes de Cristo. Estou pensando, por exemplo, na pureza, estou pensando, por exemplo, na humildade, estou pensando, por exemplo, como escutamos hoje no Evangelho, na mansidão. A mansidão é o tema de hoje. Nós escutamos a Jesus dizer: ouviste que foi dito, amai o teu amigo e odiai o teu inimigo. Eu vos digo, amai vossos inimigos. Mas ainda, não, disse Jesus, não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face, coloca outra face. Se alguém te pede caminhar 1 quilômetro, camina 2. Se alguém te pede o manto, dá também a túnica. Assim por diante, a mansidão. A mansidão é realmente uma surpresa, não pensávamos que seria um valor, mas Cristo, o primeiro de todos, o encarnou de um jeito perfeito. Jesus viveu a mansidão e Ele, vivendo a mansidão, nos fez compreender como ela é uma virtude belíssima e como ela realmente tem um grande poder. Jesus dizia: bem-aventurados os mansos de espírito, porque eles possuirão a terra. Está brincando? Parece que quem possui a terra não são os mansos de espírito, são aqueles, os violentos, os oportunistas, quem atropela e quem se impõe pela força. Mas isso só acontece a curto prazo. Jesus tinha razão. Jesus, o manso por excelência, conquistou a terra. E muitos tiranos já passaram e foram esquecidos pela história. Por isso, São Pedro, pensando na paixão de Cristo, ele escrevia na sua carta estas palavras, falando de Jesus: sendo injuriado, não revidava, e quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus nos deu, antes que ninguém mais, um exemplo do que é a mansidão. Mas ela hoje sigue sendo um escândalo para o mundo. A tendência natural é responder à ofensa com ofensa, à violência com violência. Temos que ver as guerras e tantas divisões em tantos países.
en la política y en el ámbito, en todos los ámbitos, también a nivel familiar, relacional, etc. A mansidão é difícil. Talvez a primeira coisa seja entender exatamente o que é a mansidão. A mansidão não é deixar que outros abusem da gente. Não, não é isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. A mansidão, eu diria assim, a mansidão é força sob controle. Força sob controle. Pensa de novo em Jesus. Pedro dizia, ele era injurado e não revidava. Jesus se deixou crucificar, Isaías dirá, como um cordeiro levado a matadouro. Realmente ele não respondia. Por quê? Porque Jesus não era poderoso para acabar com seus inimigos. O próprio Jesus dirá a Pedro que ele podia pedir a seu Pai e ter no momento 12 legiões de anjos à sua disposição. Ele podia, sim, era Deus, mas Jesus é manso. E a mansidão é força, neste caso poder infinito, sob controle. Ele domina a raiva, o ressentimento, a mágoa. Ele, com a sua ressurreição, vai mostrar que, al final, quem vence, quem tem a última palavra, não é o tirano, não é a violência, não é o abuso, não é atropello, mas o amor. Realmente Jesus nos ensinou o que é a mansidão. Eu, quando penso na mansidão, penso, sabem, em esses anúncios de Marlboro. Não sei se aqui em Brasil passavam, sempre que veiam um anúncio de cigarros de Marlboro, o que você via na tela eram cavalos, não? Cavalos muito bonitos, correndo por um campo, não? E se veiam fortes, vigorosos, robustos, cavalos muito bonitos. Pois bem, esse é um cavalo selvagem, ele tem muita força. Mas se você pega um cavalo deles e domestica, ele perde a força? Não, ele não perde a força. Ele coloca essa força agora ao serviço de seu dono. Então, um cristão, um católico, um seguidor de Cristo que é manso, não é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem coragem, que não tem valor. Não, é alguém que coloca toda a sua força ao serviço do Senhor. E pode ser uma pessoa muito virtuosa, muito valiosa, muito corajosa, muito forte, mas ele não faz nada que seja desagradável ao Senhor. Então, esse é o conceito de mansidão que Jesus nos quer passar. E realmente a mansidão é muito bela. Se nós contemplamos esta virtude, nós veremos que ela é uma virtude muito importante também em nossa própria vida. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre a mansidão. Em primeiro lugar, a mansidão dissipa o conflito. Olha todas as vantagens que você vai ver dentro da mansidão. A primeira delas é esta: a mansidão dissipa o conflito. Quando alguém quer brigar, quando alguém quer, e você reage, não da maneira que nós reagiríamos normalmente, com ofensa, com a mesma moeda com que somos tratados, mas com mansidão, isso desarma a ira e da outra pessoa, isso confunde. Quando Jesus está falando de colocar a outra face, de caminhar mais 1 quilômetro, de dar também a túnica, não está dizendo cristãos e seguidores meus têm que deixar que outros abusem de vocês. Não, ele não fala isso. Ele está falando, vocês não caigam na armadilha de ser reativos, de responder com a mesma moeda. Sejam proativos. Respondam com uma generosidade inesperada, com uma mansidão inesperada, lógico, com a intenção de desarmar o inimigo, de fazer-lhe refletir, de ver que você não está disposto a brigar, que você está por cima desse nível em que tudo se soluciona com gritos e com golpes. Jesus está falando, você tem que ser mais, não menos. Você tem que ser manso e humilde de coração. Jesus nunca se colocou como exemplo de nada. Jesus nunca falou, aprendei de mim, sei lá, a fazer parábolas incríveis, não? Aprendei de mim a fazer milagres, aprendei de mim a caminhar de quilômetros e quilômetros sem cansar. Não, nunca falou isso. Mas ele sim falou, aprendei de mim a ser manso e humilde de coração. Essa é a virtude que ele nos mostrou como viver e ele queria que também nós praticássemos. Em segundo lugar, a humildade desarma os críticos.
Outra vantagem da mansidão é que a humildade, a mansidão, desarma os críticos. Quanto mais bem-sucedido seja você, mais você vai colecionar críticas. É a vida. Isso é assim. Se você não fizer nada na sua vida, então ninguém vai te criticar. Ou talvez só a tua mãe, mas do resto vai estar tranquilo. O único jeito que o mundo fique contente contigo é não fazer nada, não dizer nada, não falar nada. Mas não é isso que Cristo quer. Cristo quer que nós façamos e desenvolvamos todo o potencial que Ele colocou em nossa vida. E quando você faz isso, coloca com paixão todo o seu coração, luta por uma causa nobre e tem sucesso, você vai ter muitas críticas. E aí eu pergunto, como você reage diante das críticas? Como nós reagimos quando outras pessoas começam a falar coisas que são falsas sobre nós? Paulo, sempre, ele que foi um grande apóstolo e que ele fez coisas incríveis, extendeu a igreja por todo o mundo conhecido naquela época, recebeu e teve muitos críticos. Teve muitas pessoas que falaram mal dele. E o que dizia Paulo? Paulo escrevia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Quando somos ofendidos, abençoamos. Quando perseguidos, não revidamos, igual que Jesus. Quando caluniados, respondemos gentilmente. Então, esse é o modelo a seguir. Os cristãos, já desde o princípio da história da igreja, eles usavam esta... não vou chamar estratégia, porque Jesus não faz isto por estratégia, mas vivia nesta virtude que Jesus nos ensinou. Até os piores inimigos podem se converter quando nós agimos com humildade e com mansidão. Em terceiro lugar, a mansidão é persuasiva. Isso também é muito importante. Ela convence. Quando eu reajo com violência, quando eu reajo reativamente, a outra pessoa se fecha. Não tem possibilidade de chegar até ela. A mansidão é persuasiva. Eu realmente consigo chegar às pessoas quando ajo com mansidão e com humildade. Eu não sei vocês, eu recebo muitas ligações todo dia de companhias telefônicas, não? Graças a Deus agora tem que colocar o 303, então a gente já sabe que são eles, não? E eu não gosto que me ofereçam todo o tempo novos planos e te liguem e insistem, 5 ligações por dia, uma só companhia. Gente, isso de la venta compulsiva, de insistir, de pressionar al cliente, já ninguém quer. Isso não funciona. Porque realmente o que funciona é justo o contrário, a mansidão, a simplicidade, a transparência. Pode ser que tenha um plano até bom, mas pela sua insistência a gente fica com um pé atrás. Acha que alguma coisa, alguma estratégia ou alguma coisa, alguma letra pequena não está sendo dita com clareza, não? Por que tanta insistência? Por que tanta pressão? Esta virtude da mansidão é muito importante em todos os âmbitos de nossa vida. Olha, se você tem um chefe, tem um superior, o que seja, a gente tem que ser manso para poder influenciar sobre ele, para conseguir o que você quer. Tem que aproximar-se dele com mansidão. E se você é o chefe, ou tem autoridade dentro de uma empresa, o que seja, então você também precisa mansidão. Porque não é com autoridade ou com golpes da mesa ou com imposição que eu vou ganhar uma liderança, um ascendente sobre as pessoas. Se você é pai e você trata seus filhos de um jeito duro, não? Impondo sua vontade, então você não vai formar. Se você é esposo ou esposa e é rude com seu cônjuge, com sua esposa, com seu esposo, você não vai convencer. A gente precisa mansidão sempre, porque a mansidão é que abre os corações, a mansidão é que é persuasiva. Olha o que diz um texto famoso do livro dos Provérbios. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Falar com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. Também, inclusive nós, padres, na evangelização, temos que ser mansos. Nós, especialmente, como seguidores de Cristo. Mas imagina que eu falo, olha, todo o que você está fazendo errado, você vai queimar no inferno por toda a eternidade.
Você acha que alguém vai se converter por isso? Você acha que alguém vai amar mais a Jesus com uma atitude dessas? Claro que não. Nós precisamos sempre de mansidão. A mansidão move o coração, a mansidão convence. Em quarto lugar, a mansidão comunica amor. A mansidão comunica amor. Se você está passando por um momento difícil, por exemplo, no matrimônio, comece a falar com mansidão, sendo gentil com sua esposa ou com seu esposo. Você verá como isso só muda o ambiente do casal. Como isso desconcerta, porque realmente a mansidão comunica amor. E a gente precisa, né? Dice São Paulo aos Colossenses: vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as tratéis asperamente, não as tratéis asperamente. Isso falando de esposos. Pensa agora, pais versus filhos, a mesma coisa. Paulo de novo aos Efésios diz: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e com o conselho do Senhor, mas sempre com mansidão, com carinho. Então, a violência, a imposição, move a raiva, a frustração, a impaciência. Isso não ajuda. Em quinto lugar, a mansidão ganha o respeito das pessoas. Se você atua com mansidão, todo mundo vai te respeitar. Sabem, aqui eu penso muito no movimento feminista hoje. O movimento feminista quer muito se impor. A mulher tem que ser respeitada. Mas muitas vezes elas são agressivas, elas são desrespeituosas com as outras pessoas, elas são agressivas. Então, elas, em troca de ganhar respeito e estima, elas provocam uma grande rejeição. E elas vão ficando cada vez mais sozinhas, mais isoladas. E ao mesmo tempo elas com mais raiva. E aí é um círculo vicioso que se alimenta sozinho. É ao contrário, a mansidão inspira respeito. Olha o que diz o livro dos Provérbios: a mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos. Ou aquela outra famosa frase do Eclesiástico, do capítulo 26 do Eclesiástico, não? A mulher bela alegra seu marido, e depois agrega: e a mulher modesta duplica sua beleza. Essa modéstia, essa beleza, essa mansidão é muito bela. Realmente é isso que nós, quando encontramos uma pessoa que é mansa, que é humilde, nos sentimos atraídos a ela, precisamente porque nós gostamos da mansidão. Penso, por exemplo, em Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá media 1,52 metros. Ou seja, 1,52 é muito pequenina, mas ela entrava na sala do plenário das Nações Unidas e todo mundo ficava em silêncio. Todo mundo olhava para ela. Ela falava e todo mundo arrepiava. Era uma mulher de uma mansidão enorme, de uma caridade enorme, de uma coerência e autenticidade enorme. E por isso inspirava respeito e admiração. Então, a mansidão. Hoje, cada vez mais, o mundo busca líderes que sejam mansos e humildes, não que sejam muito carismáticos e que sejam muito exigentes e impositivos para dominar a empresa. Ao contrário, encontrei um monte de estudos, não? Estudos da Universidade de Harvard, da Universidade de Cambridge, da Universidade de Washington, a Universidade de Notre Dame. Conclusão de todos esses estudos: líderes humildes, 4 pontos. Líderes humildes são mais eficazes que os arrogantes e egocêntricos. Segundo, líderes humildes reconhecem os méritos dos funcionários e são melhor avaliados por eles, o que leva a criar equipes mais engajadas e colaborativas. Líderes humildes e mansos são capazes de ouvir as sugestões dos funcionários e incorporá-las nas suas decisões, levando a soluções mais criativas e inovadoras. Líderes humildes e mansos são mais propensos a reconhecer seus erros e aprender com eles,
o que os ajuda a crescer e ser mais eficazes em situações complexas. Olha, até no mundo da empresa hoje, o que estão buscando todas as empresas são líderes que sejam mansos, que sejam humildes, que sejam competentes, lógico, mas não agora aquele arrogante, aquele orgulhoso, porque às vezes essa arrogância e esse orgulho fazem fracassar os melhores planos. Então, ao contrário, a humildade e a mansidão atraem e fazem mais eficaz a liderança deles. Em sexto lugar, a mansidão é um testemunho. Quantas pessoas você conhece, eu conheço muitas, que se afastaram da igreja porque diziam assim: olha, eu era católico até que um padre uma vez me chutou da sacristia, me ofendeu, me gritou, xingou. Então, efetivamente, um padre ou um católico que ia à missa, saiu da igreja e ele fez X coisa. Nós escutamos muitas essas histórias, porque a verdade, todo mundo está pendente do que a gente faz ou deixa de fazer. Todo mundo se importa com o que nós pensamos, dizemos, fazemos. Então, temos que ser um reflexo de Jesus Cristo, e talvez uma das virtudes mais visíveis de Jesus era esta da humildade e da mansidão. Se nós fazemos coisa errada, nós escandalizamos ao mundo. Então, nós temos uma grande responsabilidade para levar o rótulo de cristãos. Imagina, o nome de Cristo Jesus está sobre nossos ombros, de nós depende. Então, nós temos que ser muito mansos. Paulo, de novo, na carta a Tito: não promovam a calúnia de ninguém, sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Ele está recomendando aos cristãos aí da comunidade. Então, eu tenho que ser manso. Isso para mim, como sacerdote, é muito importante. Eu sempre penso, a missão de um sacerdote, a missão de um evangelizador, não necessariamente um sacerdote, também um leigo, é ser uma ponte. Uma ponte entre as pessoas e Deus. E, portanto, eu não posso ser amigo apenas dos meus amigos. Eu não posso tenho que ser amigo também dos inimigos, porque eu não posso converter um inimigo, eu só posso converter um amigo. Eu sou uma ponte entre ele e Jesus. Ele nunca vai chegar a experimentar o amor de Jesus se eu não sou um reflexo desse amor, desse respeito. Ele nunca vai chegar a confiar em Jesus se ele não sabe confiar em mim. Olha como é importante eu ser um reflexo das virtudes de Jesus, para as pessoas também perceber isso do cristianismo e de Cristo, que é o nosso fundador. Então, eu não posso ganhar um inimigo, só posso converter amigos. Portanto, tenho que ser amigo de todos. Ser amigos da esquerda, da direita, del gay, del homossexual, del ateu, del agnóstico, de qualquer um, de todo mundo. Ser amigo não significa que eu faço o que essa pessoa faz. Não significa que eu falo o que essa pessoa fala. Não significa que eu penso o que essa pessoa pensa. Ser amigo é ser manso, ser humilde, ser próximo, amá-lo de coração, mesmo pensando diferente. Nós temos que ser sempre pontes entre as pessoas e Jesus, e quanto mais nós refletimos as virtudes de Jesus, mais nós podemos transparentar também e ser uma ponte mais eficaz para eles chegar a Jesus. Finalmente, mansidão nos torna mais semelhantes a Jesus. Acho que já falei um pouquinho disto, mas está a palavra própria de Jesus. Ele dizia assim, em Mateus capítulo 11: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vosso lugar em minha casa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas. Olha, eu gostaria de destacar esta frase final. Aí eu corrigi, essa tradução está meio esquisita, eu não percebi que estava mudada. Mas cargai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por quê? Porque assim achareis descanso para vossas almas. Tenho que ser manso e humilde para ser como Jesus? Tenho. Tenho que ser manso e humilde para vencer ou descansar do estresse, da pressão, do nervosismo, de toda a ansiedade. Eu tenho. Porque Jesus fala isso: achareis descanso
para a vossa alma. Quem é manso, quem é humilde, tira muitos pesos de seus ombros. Aprende a viver uma vida leve, com tranquilidade, com paz interior, com paz com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por isso, é tão importante viver a mansidão. Jesus nos deu exemplo desta virtude e Ele quer que também nós sejamos sempre mansos e humildes de coração. Lembrem-se, é a única virtude que Jesus nos pediu aprender e Ele mesmo se colocou como exemplo. A mansidão e a humildade vão ser também as virtudes que mais nos vão ajudar a ser semelhantes a Cristo e alcançar essa paz interior, esse descanso também para nossas almas. Que assim seja. Vamos nos colocar de pé, então, agora e fazer